Tratando um pouquinho, né, de onde nós estamos e para onde nós vamos hoje. Nós já fechamos, então, o tópico 1. O tópico 2, nós encerramos na aula anterior em razonetes e partidas dobradas. Nós já estudamos esse tópico. Por que nós dividimos o tópico? Porque na aula anterior estava previsto no nosso cronograma muitos assuntos. Estava previsto para nós conversarmos sobre a avaliação final, né, o retorno presencial dessas avaliações. Estava previsto uma organização do seminário. Então, por isso que nós não conseguimos fechar toda a unidade. Qual é a minha proposta para hoje? A minha proposta para hoje é fechar, então, a unidade 2 e abrir depois para discussão, para a gente conversar sobre assuntos diversos. Porque se eu termino com vocês a unidade 2 e começo a outra unidade, eu não vou ter tempo de terminar. Então, eu prefiro trabalhar com vocês 2 tópicos apenas e deixar toda uma unidade para a aula que vem, para que vocês não se percam nesse fio. Podemos nos organizar assim, então, pessoal? Sim. Ótimo. Então, tá ok. Pessoal, antes de tudo, eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo aprender essa disciplina, se estão gostando mais dessa disciplina do que direito tributário. Eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade em direito tributário. Tá tranquilo, pessoal? Nem tanto? Já fizeram a N1, a N2? Pessoal, eu vou fechar aqui meu WhatsApp para não atrapalhar vocês. Tá um pouco melhor? Que bom. Bem, então vamos lá, pessoal. Como combinado, então, eu vou trabalhar com vocês 2 tópicos para fecharmos essa unidade 2 e a unidade 3 vai ficar toda para a aula que vem. Bem, então, nas aulas anteriores, nós estudamos razonete. E o razonete, o balanço patrimonial, e hoje nós vamos aprender outra metodologia, que também vai acontecer isso, são técnicas que vai estar sempre presente. Então, veja, o balanço patrimonial foi uma metodologia que nós aprendemos lá na primeira aula, e na unidade 2 também trabalhamos. O razonete foi uma metodologia que nós aprendemos na aula passada e essa metodologia vai continuar presente e hoje nós vamos aprender mais uma técnica que é o DRE. E agora nós vamos trabalhar tudo junto, balanço patrimonial, razonete e DRE, mas vamos com calma. Bem, o livro começa dizendo assim, que o patrimônio líquido ele representa a riqueza de uma organização. Então, ela é, por exemplo, o capital social, ela é os lucros, toda a riqueza de uma organização vai estar ali, mas de uma forma mais específica. Mas o que vocês precisam entender e gravar é isso. O balanço patrimonial representa a riqueza de uma organização. E essa riqueza, ela pode variar por 2 situações, por 2 causas principais. Quais são essas causas? O primeiro é o capital social, é aquele investimento que os sócios fazem na empresa. Então, essa é a primeira variação. A segunda variação acontece a partir do confronto que nós realizamos entre receitas e despesa. E é isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre esse confronto de receitas e despesas. Mas antes de aprofundar nessa técnica que confronta receitas e despesas, é preciso que vocês compreendam o conceito de receitas
o conceito de receita e o conceito de despesa. Deixa eu pegar a minha caneta. Então, pessoal, os conceitos mais importantes para vocês e para a gente continuar a aula de hoje é receita e despesa. Os outros conceitos, eles são importantes também, mas para essa técnica, eles não são tão importantes quanto o conceito de receita e o conceito de despesa. Vamos entender, então, o conceito de receita. O que seria receita? Guardem isso, pessoal. Preciso que vocês compreendam para nós continuarmos. Receita. Receita é a entrada de dinheiro, é a entrada que nós vamos ter, que é vinda, que é resultado da nossa venda, que é resultado da venda de um produto, da venda de uma mercadoria ou ainda execução do serviço. Então, por exemplo, é o dinheiro que entra na empresa quando a empresa vende o seu produto ou quando ela executa o serviço. Isso é receita. Mas, professor, existem dinheiro que não vem disso. Por exemplo, vender uma sala comercial. Se você vende uma sala comercial, o dinheiro que entra na empresa não é proveniente da venda que a empresa faz de seus produtos ou serviços, né? Não é o foco da empresa aquilo. Então, esse tipo de entrada nós vamos considerar como ganhos, ok? Mas guardem receita, é a entrada a partir da venda de um produto, mercadoria ou ainda serviço. Então, se a empresa é um salão de cabeleireiro, se ela faz agora um corte de cabelo e ela recebe por esse corte de cabelo, por essa prestação de serviço, isso nós vamos considerar como receita. Ah, e se ela vende o secador que ela usa? Nós vamos considerar como ganhos. Essa é a diferença de receitas e ganhos. E despesa? O que seria despesa? Despesa, pessoal, é o gasto que a empresa vai ter para conseguir receita. O livro chama isso de o sacrifício que a empresa faz para obter receitas, ou seja, é o gasto que a empresa vai ter para conseguir continuar vendendo seus produtos. Por exemplo, para vender o seu produto, a empresa precisa pagar salário, senão ela não consegue vender o seu produto. Então, o pagamento de salário é considerado uma despesa. Agora, existem alguns gastos dentro da empresa que não está nem direta nem indiretamente ligada a esse sacrifício que a empresa faz para produzir receitas, para ter receitas. Por exemplo, um produto estraga. Se um produto estraga, não é um sacrifício que a empresa faz para conseguir receita. Então, não é uma despesa. Nós vamos considerar isso como perda, ok? Continuem, pessoal, com isso na memória de vocês. Receita e despesa. Receita, a entrada na empresa a partir da venda de seus produtos, mercadorias ou ainda prestação de serviço. Despesa é o sacrifício que a empresa faz para obter receitas, e isso pode ser tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. Continue então com essa ideia de receita e despesa. Então, o livro vai dizer assim, que quando nós confrontamos a nossa receita e a nossa despesa, nós vamos ter um resultado, ok? Então, nós vamos comparar a nossa receita e a nossa despesa. Nós vamos comparar a entrada de dinheiro a partir da execução de serviços com o gasto que a empresa tem para alcançar as suas receitas. E a partir disso, nós vamos ter o que nós chamamos de resultado.
O resultado, ele pode ser positivo ou negativo. O resultado positivo acontece quando o valor das receitas for maior do que o valor das despesas. Então, nós vamos comparar receitas e despesa. Se o valor da receita for maior do que o valor da despesa, nós vamos considerar, então, um resultado positivo, ou seja, a empresa vai ter lucro. E agora, quando o valor da despesa for maior do que o valor da receita, nós vamos ter um resultado negativo, porque nós vamos ter prejuízo, ok? Para nós realizarmos essa comparação, para quantificarmos e entender se a empresa está tendo mais lucro ou prejuízo, nós vamos ter o que nós chamamos de demonstração de resultado do exercício, o DRE. O DRE possui a seguinte estrutura. Então, pensa em vocês. É um relatório, é uma metodologia que nos permite comparar receitas e despesa. Esse DRE, ele é bem simplificado, é só para vocês entenderem mesmo. Mas se vocês forem pegar um DRE de uma empresa maior, pode ter muito mais detalhes. Mas pense, nós vamos comparar receitas e despesas. Receitas, então, é o dinheiro que entra na empresa a partir da execução de um serviço, da venda de um produto, da venda de uma mercadoria. E aqui nós vamos separar as despesas. Despesas é aquilo que a empresa vai gastar para vender os seus produtos ou serviço. No exemplo que nós temos no livro, a empresa, ela vai ter a venda de seus serviços no valor de R$ 5.600 e as despesas que ela vai ter para conseguir, né, produzir os seus serviços, vender, ela vai ter como despesa o salário, o aluguel e o material. Salário, ela vai gastar R$ 2.400, aluguel R$ 1.200 e despesa com material R$ 950. Reparem que as receitas não têm parênteses. Nós não colocamos parênteses. Agora, no DRE, para montar o DRE, as despesas vão vir entre parênteses, né? Entre parênteses. O total das despesas é R$ 4.550, entre parênteses também. Comparando, confrontando, que essa é a ideia do DRE, confrontando o valor da nossa receita com o valor total das nossas despesas, nós vamos ter uma diferença positiva de R$ 1.050. Então, nosso resultado, para chegar no nosso resultado, confrontamos receitas e despesa, o nosso resultado, o nosso lucro líquido é de R$ 1.050. Então, aqui nós vamos ter um resultado positivo, um resultado negativo. Vocês acham que a empresa está tendo mais lucro ou prejuízo? Mais lucro. Mais lucro, muito bem, Onira. Mais lucro, muito bem, Michele, parabéns. Então, nós estamos tendo um resultado positivo, ok? E o nosso DRE, ele tem uma intensa relação com o nosso balanço patrimonial. Percebam vocês, a venda de serviços, ela vai ter uma relação tanto com caixas quanto duplicatas a receber. Se ela for à vista, ela vai entrar, veja a setinha, ela vai entrar no meu caixa. Se ela for a prazo, ela vai entrar, então, em minhas duplicatas a receber. A despesa,
tem uma intensa relação também com o caixa, porque se nós formos pagar à vista, nós vamos tirar esse dinheiro do caixa. Ao mesmo tempo, a despesa com salário pode entrar aqui no meu passivo, vai entrar no meu passivo. E o lucro líquido, ele vai entrar onde? Nos meus lucros acumulados lá no meu patrimônio líquido. Então, DRE tem uma relação com o balanço patrimonial. Ok? Bem, assim como ele tem uma relação com o balanço patrimonial, ele tem também uma relação com os razonetes. Ele pode ser representado por meio de razonetes. E é isso que nós vamos ver sempre: balanço patrimonial, razonetes e DRE, inclusive nas próprias autoatividades. Lembra dos razonetes que nós estudávamos na aula anterior? Existe uma regrinha básica para os razonetes, né? No caso do ativo, passivo e patrimônio líquido, nós tínhamos uma regrinha. Para receitas e despesas, nós também temos uma regrinha. As receitas, o aumento de receitas, nós vamos creditar, ou seja, nós vamos apresentar na coluna de crédito. Isso seria a regrinha para receita. Despesa, nós vamos debitar, ou seja, nós vamos apresentar na coluna de débito. Um macete bem básico para vocês decorarem na hora da prova. Receitas. C de crédito. Isso significa que nós vamos creditar, ou seja, especificar na coluna de crédito. Despesa. Isso significa que nós vamos debitar, ou seja, especificar, detalhar na coluna de débito. Guardem isso, escrevam esse macete para vocês lembrarem, caso vocês confundam na hora da prova. RCCC, ó, veja, esse C que tem ali no meio de receita, pode representar na nossa memória crédito. Despesa, de débito. É só um macete mesmo para a gente lembrar na hora da prova. E o livro, ele começa a trabalhar, então, algumas questões para a gente pensar nos razonetes e também nessa questão de despesas e receitas e como representar isso nos razonetes. Vamos lá, pessoal. Bem, então, nesse caso, os sócios, eles vão se unir e vão colocar à disposição da empresa R$8.000 em dinheiro. R$8.000 em dinheiro. Então, nós já aprendemos nas aulas anteriores que quando o sócio deposita, né, investe ali na empresa, esse dinheiro, ele vai ser o quê? O capital social. E o capital social está representado onde? No ativo, no passivo ou no patrimônio líquido? Essa vocês sabem. No ativo No e ativo? no patrimônio líquido. Isso. Vai entrar no patrimônio líquido e no ativo. Vou focar aqui no patrimônio líquido, depois a gente fala por que do ativo. Bem, então, o capital social, pensem vocês, o patrimônio líquido representa a riqueza da empresa. Então, aquilo que os sócios investem representa a riqueza da empresa. E o patrimônio líquido, ele fica ali na coluna do passivo, porque ele é uma obrigação que a empresa tem para com os seus sócios. Mas vamos tentar entender melhor aqui os nossos razonetes.
Então, R$ 8.000, ele entra como capital social. Eu ainda não tenho um razonete de capital social. Então, por isso, eu vou abrir um novo razonete. Pensando aqui, vamos pensar só no capital social. Pensando que os sócios, eles estão investindo o dinheiro na empresa, isso significa que o meu capital social está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando? Está aumentando. Se está aumentando, pela regra do patrimônio líquido, eu vou creditar, ou seja, eu vou especificar na coluna do crédito. Pego aqui os R$ 8.000 e coloco aqui na coluna C, que significa crédito. Mas veja, pessoal, ó, aqui eu dividi em duas partes. Nessa primeira, eu coloco as regrinhas. Olhei a questão, interpretei, coloquei as regrinhas e do outro lado eu vou montando então os meus razonetes. E aí, quando os sócios eles investem dinheiro na empresa, esse dinheiro ele fica à disposição para que a empresa invista. Invista em materiais, em coisas que ela julgar necessário. Então, se esse dinheiro ele fica à disposição em algum lugar, isso significa que ele vai estar no caixa, ele vai entrar ao mesmo tempo no caixa. Caixa é meu ativo ou é o meu passivo? Essa vocês sabem. Meu ativo ou meu passivo? Ativo. No meu ativo. Muito bem. Então, por isso eu separei aqui a regrinha do meu ativo. Vamos pensar no meu ativo. Se está entrando dinheiro no caixa, está então aumentando os valores. Pela regra do ativo, significa que eu vou ter que representar na coluna D, na coluna do débito, ok? Então, os meus primeiros razonetes eu já criei. Vamos lá para a próxima questão. Depois, a empresa ela vai adquirir móveis e utensílios no valor de R$ 2.000. Móveis e utensílios é a primeira vez que ele aparece para mim nessa questão. Isso significa que eu vou ter que abrir um novo razonete para móveis e utensílios. Ok, abri. Móveis e utensílio, a perguntinha que vocês precisam fazer quando vocês estiverem fazendo a prova. Móveis e utensílio é o meu ativo ou é o meu passivo? Bem, móveis e utensílio, ele vai ficar como um bem da empresa, então ele é o meu ativo. Se está entrando móvel e utensílio na minha empresa, isso significa que está aumentando de valores. Então, eu preciso representar na coluna do débito. Então, fui lá no razonete de móveis e utensílio e representei esse valor na coluna do débito. Se eu compro móveis e utensílios, eu preciso tirar esse dinheiro de algum lugar. Se eu compro à vista, eu vou retirar de onde? Da conta caixa. Já tinha uma conta caixa, então agora eu vou atualizar a minha conta caixa. Vou permanecer aqui os R$ 8.000, que vem ali da questão A, e eu vou atualizar com essa nova informação presente na questão B. Então, para comprar esses móveis e utensílio, eu retirei do caixa R$ 2.000. Se eu retiro do caixa R$ 2.000, eu estou então diminuindo de valor. R$ 2.000 diminuiu o valor, se diminui pela regra do ativo, eu vou representar na coluna C. Vamos lá para a próxima questão. Essa empresa, essa aqui é nova, pessoal.
porque os outros razonetes vocês já vinham fazendo na aula anterior. Na questão C apresenta o seguinte, que essa empresa ela foi contratada para prestar serviço e ela cobrou pelo seu serviço R$3.000. Essa é nova, então eu vou explicar para vocês. Bem, então veja, normalmente nós víamos nas questões anteriores, sempre falando, inclusive nos outros exercícios, que a empresa adquiriu, que a empresa pagou, que os sócios investiram, então sempre apareciam situações como essas. Mas, quando nós estudamos agora, a partir de agora, né, receitas e despesas, vai aparecer para nós novas questões como essa, que a empresa vai cobrar pelo serviço tal valor. Quando se fala que a empresa cobrou por um serviço que ela prestou, isso significa que é uma receita, porque receita, pelo que nós estudamos, é tudo que entra na empresa como resultado da venda de seu produto, mercadoria ou ainda da prestação de seu serviço. Então, por isso, nós vamos utilizar a regrinha de receita. Separei aqui a regrinha de receita. E, ao mesmo tempo, esse valor que a empresa adquiriu, essa receita que a empresa adquiriu porque prestou esse serviço, vai entrar no caixa. Caixa é uma conta do meu ativo. Então, eu já separei aqui a minha regrinha. Então, vou fazer os razonetes. Caixa já tinha aparecido o razonete de caixa, então eu vou utilizar os mesmos valores e vou agora atualizar apenas com a informação da letra C. Então, percebo, R$8.000 veio ali da questão A, R$2.000 veio da questão B, e agora eu vou incluir a informação da questão C. Se está entrando dinheiro na empresa, porque a empresa prestou um serviço, isso significa que está aumentando os meus valores. Se está aumentando os meus valores, eu preciso representar esse valor na coluna de débito. Se tivesse diminuindo, ele seria apresentado na coluna de crédito. Mas como está aumentando, então eu vou lá e detalho R$3.000. Essas letrinhas aqui, pessoal, são as letrinhas das questões mesmo, tá? Só para a gente ir lembrando depois da onde veio esses valores. Ok, fechei aqui o meu razonete de caixa. Agora, nós precisamos pensar no razonete de serviço. Nas outras questões anteriores, não tinha aparecido ainda informações a respeito de receita de serviço. Isso significa que nós vamos precisar abrir um razonete novo, porque é a primeira vez que se fala nas receitas de serviço. Então, perceba, está entrando dinheiro do serviço, então está aumentando de valores. Então, nós vamos ter que especificar na coluna de crédito. RCCCC, crédito. E aí, então, aqui na coluna de crédito, nós vamos especificar R$3.000. Próximo. Essa questão fala assim, que a empresa ela vai executar mais um serviço e por meio de um acordo, ela vai colocar, né, que vai receber R$1.500 depois de 60 dias. Como vamos ficar, então? Veja, a questão está falando novamente que ela executou um serviço e que ela vai receber em 60 dias esse valor. Toda vez que a questão falar que a empresa executou um serviço ou que a empresa vendeu um produto e por ele recebeu tal valor, isso vai indicar para nós uma receita. Então, eu já vou lá e já vou colocar a minha regrinha de receita
para eu não esquecer. Escrevo lá no cantinho. Depois, eu tenho a informação que esse recebimento ele só vai acontecer daqui 60 dias. Se eu já recebesse no ato da execução do serviço, ele iria entrar então no meu caixa. Mas como eu vou receber só depois de 60 dias, então isso significa que eu vou ter um direito a receber. Então, ele vai entrar para nós como duplicatas a receber, um direito. Direito, ele faz parte do ativo. Então, separei aqui a regrinha do ativo. Então, veja, o razonete de receitas de serviço eu já tinha, que lá na letra C foi falado de receitas de serviço. Então, eu mantenho essa informação e agora eu vou incluir uma nova informação, que seria esses R$ 1.500. Está aumentando de valor. É um direito que eu vou ter a receber, 1.500. Então, vou especificar na coluna de crédito. Duplicatas a receber, ele é um ativo. Se está entrando para mim um direito a receber de R$ 1.500, isso significa que está aumentando de valor. Se está aumentando o valor, eu vou especificar na coluna de débito, 1.500 na coluna de débito. Agora nós vamos ver outra informação diferente. Nós falamos de ativo, passivo, receita. Agora nós vamos falar de despesa. Veja essa questão. A empresa, ela vai pagar os seus funcionários e o valor desse pagamento é R$ 1.900. Pagar salário. Pagar salário é de fato uma despesa? Sim. Por quê? Porque nós vamos precisar de funcionários para conseguir vender o nosso produto, a nossa mercadoria ou ainda executar o serviço. Então, por isso que o pagamento de salário, ele é considerado uma despesa. Então, fui lá e separei a regrinha da despesa. Para pagar o salário, a empresa precisa tirar dinheiro de algum lugar. Da onde ela tira? Do caixa. Caixa é uma conta do meu ativo. Então, eu separo a regrinha despesa e ativo. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a regrinha da despesa? Se aumentar a despesa, se aumentar o valor da despesa, nós vamos, então, debitar. Detalhar na coluna de débito. Veja bem, R$ 1.900 na coluna de débito. Quanto ao caixa, se nós tiramos dinheiro do caixa para pagar uma despesa, então o valor do nosso caixa vai diminuir. Se diminui, eu vou então creditar, ou seja, especificar na coluna de crédito. Vou lá na coluna C e escrevo R$ 1.900. Próxima questão. A empresa, ela vai pagar o aluguel do imóvel no valor de R$ 1.100. Aluguel de imóvel. O aluguel de imóvel é algo que a empresa necessita para conseguir vender seus produtos ou ainda executar o seu serviço. Então, por isso, nós consideramos o aluguel do imóvel como uma despesa. Então, eu vou lá e separo aqui a regrinha de despesa. Para pagar o aluguel, a empresa precisa tirar dinheiro de algum lugar. Se ela tira dinheiro de algum lugar, é o caixa. Sempre, pessoal, a empresa vai tirar dinheiro do caixa para pagar a conta.
a não ser que ela venda algum imóvel, né? Ela venda algum bem. Se não especificar isso, vamos considerar caixa. E aí eu separei então as duas regrinhas que eu vou utilizar. Vamos pensar na despesa. Está aumentando o valor das minhas despesas, então débito, de despesa, débito. Vai aumentar o meu valor, vou detalhar na coluna de débito. Então, caixa é uma conta do meu ativo. Se eu tiro dinheiro do caixa, isso significa que eu vou diminuir o valor do meu caixa. Então, eu vou detalhar isso na coluna de crédito. R$ 1.100 na coluna de crédito. Os outros números vêm de outras questões, de questões anteriores. Então, pessoal, aqui eu fiz todo o razonete, né? Agora eu preciso fechar essas contas. Eu penso que vocês já lembram da aula anterior como nós estávamos fazendo razonete. O que vai mudar aqui é despesa e receita. São dois novos razonetes. Feito tudo isso, feito um razonete para cada conta, eu preciso fazer o encerramento das contas de resultado. Por quê? A empresa, ela precisa apurar os seus resultados pelo menos uma vez por ano. Então, a gente precisa saber se a empresa está tendo prejuízo ou se está tendo lucro uma vez por ano. Mas eu tenho alunos que disseram para mim que a empresa onde trabalha faz de 3 em 3 meses, né? Então, pode ser com mais frequência, mas no mínimo as empresas fazem pelo menos uma vez por ano. Para nós iniciarmos outra apuração de resultados, nós precisamos fechar essas contas, né? Então, nós estávamos fazendo o razonete, aí uma vez por ano nós precisamos verificar como está a empresa, se está em lucro ou prejuízo, e aí nós fechamos ele e começamos novamente outros razonetes, ok? Então, pessoal, nós vamos fazer esse fechamento, esse encerramento das contas de resultado por meio dos lançamentos de encerramento. E é sobre isso que fala o livro a partir de agora. Mas agora, pessoal, eu preciso que vocês entendam isso. As empresas fazem a apuração de seus resultados pelo menos uma vez por mês. Então, veja, ela foi fazendo os razonetes, né? Enfim. E quando ela faz a apuração de seus resultados, e a partir, então faz assim, os razonetes, depois faz o DRE, né? Quando ela faz essa apuração de resultado, depois desse um ano, ela precisa começar de novo. Para começar, então, ela precisa encerrar esse período. E para encerrar esse período e começar outro novo, nós vamos ter o chamado de lançamento de encerramento. Vamos ver como isso funciona. Bem, para a gente fazer um encerramento das contas de resultados, nós vamos precisar abrir um novo razonete. Então, não vai vir uma questão indicando para vocês que vocês precisam fazer esse novo razonete. Para vocês saberem ali na hora da questão que vocês precisam abrir um novo razonete de resultado, a questão precisa vir pedindo para vocês fazer o encerramento das contas de resultado. Então, você vai abrir um novo razonete para as contas de resultado. Qual é a regrinha dela? Do lado do débito, vai ficar especificado os razonetes de despesa. E do lado do crédito, vai ficar os razonetes que eu criei de receitas. Ou seja, todos aqueles razonetes que nós estávamos fazendo, eu vou pegar todos eles e vou separar caixa, duplicatas a pagar, capital social, tudo isso eu não vou considerar agora. Eu vou selecionar somente
as receitas e as despesas. Todos os razonetes que nós criamos ali naquelas questões de despesa e receitas, eu separei aqui. Então, separando, aí eu vou lançando no razonete de resultado. Todas as despesas vão ficar do lado do débito, todas as receitas vão ficar do lado do crédito. E aí, aqui eu vou conseguir fazer a comparação, né? Eu vou conseguir fazer aquele confronto entre receitas e despesa e conseguir identificar se a empresa está no lucro ou no prejuízo. No caso, eu tive uma diferença de R$ 1.500. Nesse caso, veja, o valor das receitas é maior do que o valor das despesas. Então, eu estou tendo um lucro de R$ 1.500. Pessoal, então assim, só para a gente fechar essa ideia, sabe esses razonetes que nós estamos fazendo? Para eu fazer o lançamento, eu excluí tudo que não é receita e despesa. Não vou considerar, ó, caixa não considero, móveis e utensílio não considero. Aqui, ó, veja, já tem um razonete de serviço, de receitas de serviço. Então, eu já preciso separar esse razonete de serviço para eu fazer o encerramento. Desconsidero caixa, desconsidero duplicatas a receber. Então, veja, ó, o meu razonete de receita de serviço atualizado é o último que nós vamos considerar. Então, entre esse anterior, eu já desconsidero e considero esse razonete aqui. Já tenho uma receita de serviço. Caixa não considero, despesa eu considero. Então, vejam, eu só estou selecionando razonetes de receitas e despesa. É isso que vocês precisam fazer. Não considero. Despesa de aluguel, já seleciono para fazer o meu encerramento. Aí, fazendo o encerramento, veja, eu coloquei aqui somente os razonetes que nós criamos de receita de serviço, despesa com salário e despesa de aluguel. Eu só deixei razonetes de despesas e receitas. Feito isso, coloco aqui na coluna do lado direito o valor das receitas, na coluna do lado esquerdo o valor das despesas, faço a comparação, tenho então um lucro de R$ 1.500. Pessoal, vocês conseguiram entender isso? Alguém não entendeu? Conseguiu, Karine? Ok. Então, vou seguindo, pessoal. Tá, então, pessoal, já tem aqui a diferença, um lucro de R$ 1.500. Lucro. Quando a empresa tem um lucro, o lucro ele vai ficar no patrimônio líquido. No patrimônio líquido, então, se enquadra sempre o capital social e os lucros acumulados, lucros e prejuízos. Nesse caso, eu tenho um lucro e ele entra no meu balanço patrimonial. Separei a regrinha do balanço patrimonial. Então, se aumenta de valores, eu vou detalhar isso na coluna C. Aqui seria a coluna C, então eu tenho um lucro de R$ 1.500 no meu patrimônio líquido. Aqui eu só repeti mesmo o razonete de resultados para a gente perceber como fica. Somou essa coluna, R$ 3.000, essa coluna, R$ 4.500, e a diferença dela, R$ 1.500 de lucro. Então, eu vou abrir um novo razonete, seguindo a regra, então, do patrimônio líquido. Ok? Feitos os razonetes, nós podemos agora pensar no nosso balanço patrimonial,
que é algo que nós estamos fazendo desde a nossa primeira aula. No lado do ativo, vai ficar os meus bens e direitos, no lado do passivo, as minhas obrigações. Então, a partir disso, nós vamos, então, montar o nosso ativo e o nosso passivo. Então, fazemos os razonetes, conseguimos identificar as contas individualmente, os valores aumentados, diminuídos ao longo desse período. Depois, podemos, então, fazer o nosso balanço patrimonial, assim como a demonstração do resultado do exercício, que é o que nós chamamos de DRE, que nós vamos confrontar, então, as receitas que nós tivemos ao longo do período com as despesas. Como eu estava explicando anteriormente, no caso das receitas, vai entrar sempre o valor advindo da execução de um serviço, da venda de um produto. E as despesas vêm do sacrifício que a empresa faz, do gasto que a empresa tem para conseguir atingir a sua receita. Nesse caso, nós tivemos despesa com salário e despesa com aluguel. Sempre as despesas vão vir entre parênteses. Somando essas duas despesas, nós vamos ter então um valor de R$ 3.000. Comparando as nossas receitas com as nossas despesas, nós vamos ter um resultado positivo, um lucro acumulado de R$ 1.500. Então, nós podemos definir o DRE como um relatório sucinto, né, que em relação às operações que a empresa realiza durante um determinado período de tempo. Nele se sobressaem os valores mais importantes às pessoas nela interessadas, o resultado líquido do período, lucro ou prejuízo. Então, o DRE, pessoal, é um relatório sucinto, que vai mostrar as operações da empresa, que vai, por meio desse relatório, tentar entender se a empresa está tendo lucro ou prejuízo com as suas ações. Os dois relatórios juntos, fazer o balanço patrimonial, fazer o DRE juntos, é algo muito positivo, porque um completa o outro. Os dois relatórios permitem que as pessoas que se interessam por essas informações façam planejamento, obtenham informações, enfim, né? Por meio desses dois relatórios, nós podemos fazer uma série de análises e ter vários benefícios. Vamos então, pessoal, fazer essa autoatividade? Façam até Bem, podem fazer todos, mas agora, a partir de agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostram que mostra a resposta até a letra 4, e depois eu vou enviar o número 4, e depois eu vou enviar, então, o gabarito para vocês de todas as questões, tá ok? Bem, é um exercício bastante demorado, eu penso que uns 20 minutos, porque aqui vocês precisam fazer os razonetes, fazer, né, o balanço patrimonial, fazer o DRE, então é um exercício que demora bastante. Eu vou ficar por aqui, então, esperando vocês mandarem no chat que terminaram para a gente conseguir seguir. É importante, pessoal, que vocês tentem fazer agora, porque as informações estão bem fresquinhas para vocês. Então, mais fácil, então, de vocês lembrarem de como se faz esse exercício. Mas é o que nós estávamos fazendo até agora. Faz o razonete de cada conta individualmente e depois elabora o balanço patrimonial e depois o DRE. Tá ok, pessoal? 7h48, podem começar a partir de agora.
Estão terminando, pessoal? Precisam de mais tempo? Onde vocês estão? No razonete, no balanço patrimonial, no DRE? Eu tô pronta. Tá pronto, Anira? Ótimo. Diego tá terminando, ótimo. Então, pessoal, mais um tempinho, então, para quem tá terminando, tá bom? Pessoal, mais alguém precisa de tempo? Não? Duas pessoas já terminaram. Então, eu vou continuar, tá bom? Qualquer coisa vocês vão fazendo depois, tá bom? Bem, pessoal, eu disse para vocês que ia passar um vídeo, mas eu pensei melhor como é a primeira vez que vocês fazem o DRE e fazem algum tipo de razonete, então eu vou pegar esses que vocês ainda não fizeram, mas eu vou mostrando o gabarito de cada um, tá ok? Bem, então nessa questão, vocês precisam indicar o capital social. Como que ficou a resposta, então? Abri um razonete para capital social de R$ 70.000 e abri um razonete para caixa. Aqui no capital social, R$ 70.000 no lado do crédito e caixa R$ 70.000 do lado do débito. Acho que essa questão a gente já estávamos trabalhando em outras aulas. A próxima questão ficou assim. A empresa adquiriu uma sala comercial no valor de R$ 50.000 à vista. Então, abriu-se um razonete para imóveis e um razonete para caixa. Porque o imóvel vai ficar como um bem no ativo, R$ 50.000, e o caixa vai se retirar, então, R$ 50.000 para pagar à vista. Questão 3, né? O número 3. Vai se receber, então, essa aqui eu vou dar maior destaque porque é algo que nós estudamos hoje. Essa empresa vai realizar trabalhos e por esse trabalho ela vai receber R$ 2.200. Eu não tinha ainda questões que falavam da realização de trabalho. Então, eu vou abrir um novo razonete. Realizar trabalho, receber algo proveniente de trabalho é um tipo de receita. Então, eu vou seguir a regra de receita, ok? Receita significa que eu vou detalhar do lado do crédito. E o caixa, como vocês já estão vendo em aulas posteriores, né, anteriores, na verdade, R$ 2.200 entrou como débito em caixa, ok? Porque aumentou o meu caixa, né? Eu consegui dinheiro de trabalhos. 4. A empresa vai pagar um aluguel de R$ 800 de um caminhão durante 2 dias. Então, o pagamento de aluguel de um caminhão, ele vai servir para a empresa alcançar receita. É um gasto que a empresa tem para alcançar receitas, para produzir seus produtos, para comercializar. Então, por isso que ele vai entrar como despesa. Vou abrir, então, um razonete de despesa. Na regrinha para razonetes de despesas, o aumento de valores ele vai ficar especificado no débito.
E, ao mesmo tempo, para pagar esse caminhão, eu vou tirar dinheiro da onde? Do caixa. 5. Essa empresa ela vai comprar móveis e utensílio a prazo no valor de R$ 2.200. Móveis e utensílios eu ainda não tinha, então por isso que eu abri um novo razonete e é a prazo, não é à vista. Então por isso que eu não tiro dinheiro do caixa. Eu vou ficar, né, como uma duplicata a pagar. Algo que nós já estamos vendo também. 6. A empresa ela vai fazer um pagamento de R$ 200 com despesa de propaganda. É uma despesa, até a própria questão já fala, é uma despesa. De forma indireta, a propaganda vai contribuir para que a empresa alcance receitas. Então, por isso que a propaganda é um tipo de despesa. E por ser despesa, então, eu vou seguir a regrinha do razonete de despesa, onde o aumento de valores com essas despesas vai ficar especificado no débito. E para pagar essa despesa, eu vou tirar dinheiro do caixa. A empresa ela vai receber por serviço prestado um valor de R$ 3.520. Receber por serviço prestado. Isso significa, então, que é uma receita, porque o conceito de receita nos diz que é a entrada, é o dinheiro que entra na empresa a partir de um serviço prestado, venda de um produto. Receita. Aumentou o valor da receita, eu vou especificar, então, na coluna de crédito. E também esse dinheiro vai entrar no meu caixa. 8. Pagamento de R$ 2.000 de ordenados e salários. Então, veja, R$ 2.000 de ordenados e salários. Eu preciso disso para produzir a minha receita. Então, por isso, eu vou abrir um razonete de despesa com salário e seguir a regrinha de despesas, onde se estabelece que o aumento das despesas nós vamos especificar na coluna do débito. E se paga o salário, nós vamos retirar dinheiro do caixa, diminuindo o valor do caixa. Pagamento de R$ 1.900 pelo consumo de energia. A empresa precisa de energia para produzir. Então, por isso que o pagamento de energia é visto como uma despesa. Por quê? Porque, né, como eu já disse, né, para produzir o serviço, produzir produto, precisa de energia. Então, por isso que é visto como uma despesa. Então, eu separo a regrinha da despesa. Se aumentar o valor da despesa, nós vamos especificar isso no valor do débito. E nós vamos retirar o dinheiro para pagar a energia do caixa. Então, nós precisamos, pessoal, vocês acertaram até aqui? Alguém errou alguma coisa? Acertou, Nira? Diego, Christian? Por enquanto, sim? Ótimo. Muito bem, pessoal. Bem, então agora está pedindo para que eu apure os saldos das contas de resultado, receita e despesa e transferir para a conta de resultado. Então, isso significa que eu vou ter que abrir um razonete de resultado. Mas antes disso, eu preciso separar, eu preciso deixar somente os razonetes de receitas e despesas. Imóvel é uma receita, é uma despesa ou não é nem receita nem despesa?
que vocês acham? Não é, né? Um imóvel é um bem que a empresa possui. Capital. Capital social. Ele é uma receita, ele é uma despesa, ele não é. Lembrando, né, como eu sempre estou ressaltando, receita é o dinheiro que entra a partir da execução do serviço ou a venda de um produto. Despesa é o sacrifício que a empresa faz para alcançar suas receitas. Duplicatas é receita, é despesa, não é nenhum. Despesa com energia, o próprio nome diz, então já deixo separado. Caixa, receita, despesa, não é nenhum. Despesas com salário, sim. Despesa com propaganda, despesa. Móveis e utensílios, não é nem receita e nem despesa. Despesa com aluguel, é despesa, e receita de serviço é receita. Normalmente, pessoal, receita e despesa, quando vocês forem fazer o razonete, tem o hábito de já colocar o nome despesa com energia, despesa com propaganda, despesa com aluguel, receita de serviço. Porque na hora de fazer essa separação, fica mais fácil de visualizar o que é receita e o que é despesa. Senão, nós vamos ter que olhar tudo de novo as questões para tentar conseguir identificar o que é receita e o que é despesa. Bem, então vamos lá. Agora eu preciso fazer o razonete de resultado. Preciso fazer o encerramento e então eu preciso fazer o razonete de resultado. Como acontece, pessoal? As despesas, então, eu vou especificar desse lado. Despesa com aluguel, R$800. Despesa com propaganda, R$200. Despesas com salários, R$2.000. Despesa com energia elétrica, R$1.900. Somando tudo, eu tenho, então, R$4.900. Do lado do crédito, eu vou colocar a receita. Desculpa. Isso, do lado do crédito, eu vou colocar a receita. O valor de crédito eu tenho, então, R$5.720. Nesse caso, pessoal, ó, a receita está nessa coluna. As despesas, então, está nessa outra coluna. Olhando para o meu resultado, eu vou ter mais receita ou mais despesa? O valor dela, qual vai ser maior? Vai ser da receita. Aqui eu vou fazer a diferença entre uma e outra de R$820. Positivo, então isso significa que eu tenho lucro. Pessoal, número 2, vocês acertaram? Sim? Não? Eu acertei. Acertou? Ótimo, pessoal, parabéns. Número 3. Após a apuração do saldo da conta resultado, nós precisamos transferir para a conta do balanço patrimonial lucros ou prejuízo acumulado. Então, aqui, veja, significa que nós vamos ter que abrir um novo balancete de lucros ou prejuízo acumulado. E então, como no meu patrimônio líquido o aumento de valores é sempre colocado na coluna do crédito, os meus R$820, então, de lucro vai ficar, então, nesse razonete. Pois, pessoal, pede para a gente elaborar um balanço patrimonial, que eu penso que nisso vocês já estão bem craques.
Como nós vimos lá no começo da aula, na primeira aula, o ativo é sempre dividido em ativo circulante, ativo não circulante. Então, nós vamos ter o caixa no valor de R$ 20.820, móveis e utensílio R$ 2.000 e imóveis R$ 5.000. Entra no ativo tudo que nós consideramos como bens e direito. E no passivo? Passivo está a obrigação da empresa, aquilo que ela tem que pagar. Por exemplo, duplicatas a pagar. Algo que até uma aluna minha de outra turma levantou, o patrimônio líquido. Por que ele está no passivo? Porque o patrimônio líquido representa uma obrigação que a empresa tem para com os seus sócios, né? Então, se o sócio investe R$ 70.000, a empresa fecha, consegue pagar os fornecedores, aquelas pessoas que a empresa estava devendo, a empresa pode vender o restante, dividir entre os sócios e pagar esse valor de R$ 70.000. Então, o patrimônio líquido representa uma obrigação que a empresa tem para com os seus sócios. Aqui no patrimônio líquido está a riqueza da empresa. Nós vamos ter o capital social e os lucros ou prejuízo acumulados. O DRE, demonstração de resultado do exercício, é onde nós vamos fazer o confronto das receitas e das despesas. Nesse exercício, então, como receita, nós vamos ter R$ 5.720. Quais são as despesas que nós vamos ter? Com salário, aluguel, propaganda e energia elétrica. O valor disso vai ficar entre parênteses. Todas as despesas, todo o valor das despesas ficam, então, entre parênteses, que somando tudo, nós vamos ter R$ 4.900. Então, eu vou fazer o confronto da receita e da despesa. Isso significa que eu tive um lucro líquido de R$ 820, tive um resultado positivo, então a empresa está em lucro. Ok, pessoal? Dúvidas? Podemos seguir, então? Vamos seguindo, então, pessoal. Bem, o próximo tópico fala de atos e fatos administrativos. Bem, então, o nosso patrimônio de uma empresa, ele está em constante movimento. Isso porque acontece muitas coisas dentro da empresa em relação ao nosso patrimônio. Então, muito dinheiro entra, muito dinheiro sai, imóveis são vendidos, né? Enfim, então, o nosso patrimônio, ele se movimenta por diversos acontecimentos. E esses acontecimentos podem ser divididos em dois grupos, que são o grupo dos atos administrativos e dos fatos administrativos. Vamos entender esses dois? Bem, os atos administrativos são acontecimentos que vão provocar modificação no nosso patrimônio, ok? Então, pessoal, ó, vamos lá, voltando. O nosso patrimônio líquido, ele se movimenta por causa de acontecimentos. Esses acontecimentos, podem ser de dois grupos, que são atos administrativos e fatos administrativos. Os atos administrativos são aqueles acontecimentos que não provocam alteração no patrimônio. Eles não provocam alteração no patrimônio no momento, mas eles podem provocar algum tipo de alteração no futuro. Por exemplo, o simples ato de assinar um contrato de compra e venda. Isso já não significa que vai ter uma mudança ali na hora, só o simples ato de assinar. O ato de admitir empregados, o simples ato de fazer isso,
É algo que não vai provocar uma alteração no momento, mas pode provocar uma alteração futura. Por exemplo, se eu admito funcionário, talvez ali na hora que eu assinei o contrato dele, pode ser que o meu patrimônio não altere, mas depois eu vou ter que pagar salário, eu vou ter algumas obrigações para com os meus funcionários. Então, os atos administrativos são aqueles acontecimentos que não provocam alteração no patrimônio da empresa. Já os fatos administrativos, eles vão provocar alteração no patrimônio da empresa, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Ou seja, são aqueles acontecimentos que modificam o nosso patrimônio. Um exemplo disso é entrar dinheiro no caixa. É um tipo de fato administrativo. Então, são esses dois grupos que o livro nos ensina. Os fatos administrativos podem ser classificados em permutativos, modificativos e mistos. E aí o livro, a partir de agora, se aprofunda na classificação dos fatos administrativos. Os fatos permutativos, o que seria esse? O que seria isso? Os fatos permutativos são aqueles que vão alterar dois elementos do meu balanço patrimonial, mas não altera o patrimônio líquido. Então, é aquele acontecimento que pode modificar dois ativos ou dois passivos, ou ainda pode modificar um ativo e um passivo, mas não modifica o patrimônio líquido. Isso é fatos permutativos. Vamos ver como isso funciona? Veja esse acontecimento. A empresa recebeu R$500 em dinheiro por uma duplicata que ela tinha a receber. Então, veja, pessoal, eu tinha aqui um caixa de R$1.000, é uma conta do meu balanço patrimonial, e eu tinha também uma duplicata a receber, que é uma outra conta. Essa duplicata, ela foi paga. Então, se ela foi paga, ela saiu do meu balanço patrimonial. Enquanto o meu caixa aumentou R$500. Então, percebo, dois elementos do meu balanço patrimonial, ele foi alterado, porém, o meu patrimônio líquido, o valor do meu patrimônio líquido permaneceu inalterado. Quando acontece isso, dois elementos do balanço patrimonial se modificam e o meu patrimônio líquido não se modifica, eu vou ter, então, o que nós chamamos de fatos permutativos. E agora, pessoal, vamos entender esse outro acontecimento. A empresa comprou móveis e utensílios a longo prazo, no valor de R$700. E isso, pessoal, vai modificar um elemento do meu ativo e um elemento do meu passivo. Como estava antes o meu balanço patrimonial e como ficou depois dessa compra? O meu balanço patrimonial era esse. Eu não tinha aqui especificado móveis e utensílios, nem duplicatas a pagar. Depois da compra desses móveis e utensílios, eu vou ter dois elementos do meu balanço patrimonial alterado. Veja, eu vou colocar aqui no meu balanço patrimonial móveis e utensílio, e ao mesmo tempo eu vou ter uma obrigação a pagar. Então, dois elementos do meu balanço patrimonial foi alterado, porém o meu patrimônio líquido permaneceu inalterado com esse acontecimento. Por isso que nós vamos chamar de fatos permutativos.
Veja o outro exemplo. Essa empresa, ela vai efetuar o pagamento de uma duplicata em dinheiro no valor de R$ 500.000. Ela vai pagar uma duplicata. Como estava o meu balanço patrimonial antes desse pagamento e como ficou depois? Então, percebam, eu tinha um caixa de R$ 1.500 e eu tinha uma duplicata a pagar no valor de R$ 700. Quando a empresa efetua o pagamento parcial dessa duplicata, o que vai acontecer? Ela vai retirar R$ 500 do caixa, então meu caixa que antes tinha R$ 1.500, agora permanece com R$ 1.000 e vai pagar R$ 500 de uma duplicata que ela devia. Então, percebo, dois elementos, um elemento do ativo, outro elemento do passivo vão ser alterados. Porém, o valor do meu patrimônio líquido, ele vai permanecer inalterado. Por isso, então, nessa situação, nós vamos ter fatos permutativos. Então, isso é um fato permutativo. Dois elementos, eles vão se alterar, mas o meu patrimônio líquido não altera. E os fatos modificativos? Os fatos modificativos, eles vão provocar uma alteração no patrimônio líquido. Então, é uma situação que o meu patrimônio líquido vai alterar. Vamos ver como vai ficar essa situação. Uma empresa, ela vai pagar o valor de R$ 100 referente a uma despesa de energia elétrica, né? Então, ela vai pagar R$ 100. O que vai acontecer? Como estava antes o meu patrimônio e como vai ficar depois? Eu tinha no caixa R$ 1.000 e eu tinha como lucros acumulado R$ 800. Depois, pessoal, o que vai acontecer? Do caixa vai diminuir R$ 100, porque saiu o dinheiro. Se sai dinheiro, pessoal, para pagar uma despesa, dos meus lucros, eu posso retirar isso do meu lucro, ok? Então, por isso que eu vou diminuir também os lucros. Para pagar uma despesa, também vai diminuir o lucro além do caixa, quando é uma despesa. Então, percebam, pessoal, aconteceu uma situação e o meu patrimônio líquido ele foi alterado. Então, por isso que nós vamos chamar essa situação de fatos modificativos. O meu patrimônio líquido ele pode tanto diminuir quanto aumentar também. Vejam essa situação. A empresa ela recebe R$ 200 em dinheiro de uma receita de aluguéis de imóveis. Então, quando fala receita, significa que é a do próprio serviço dela. Como estava o nosso balanço patrimonial antes e como ficou depois? No nosso balanço patrimonial, caixa, eu tinha um valor de R$ 900. E de lucros acumulados, eu tinha um valor de R$ 700. Depois que ela obteve R$ 200, como vai ficar? O caixa, então, vai aumentar e o lucro também vai aumentar. Então, percebam, pessoal, algo que o livro não tinha dito antes era que receitas e despesa ia provocar alteração nos lucros da empresa. Então, sempre quando é receita, isso vai aumentar no meu caixa e também vai aumentar no lucro acumulado.
porque, né, um dinheiro que a empresa vai lucrar. Sempre quando é despesa, tira do caixa e tira também dos lucros acumulados. Alterou meu patrimônio líquido, então isso significa que é um fato modificativos. Então, eu falei para vocês dos fatos permutativos, que vai acontecer uma situação, vai alterar duas contas no meu balanço patrimonial e não vai mudar o meu patrimônio líquido. Falei para vocês dos fatos modificativos, que é aquele que altera o meu patrimônio líquido. Agora, o livro fala sobre os fatos mistos. O que seriam esses fatos mistos? Eu vou ter as duas situações. Eu vou ter a situação permutativa e eu vou ter um fato modificável. Então, em uma mesma situação, eu vou conseguir envolver os dois. Vamos ver como isso fica na prática? Bem, então vamos ver essa situação. Os móveis e utensílios, que custaram R$ 700, foram vendidos à vista por um valor de R$ 750. Tal evento vai diminuir R$ 700 pela saída de móveis e utensílios. Aumentará novamente o ativo pela entrada de R$ 750 em dinheiro no caixa e aumentará o patrimônio líquido pelo lucro auferido de R$ 50. Vamos entender isso. Bem, então, a empresa, ela tinha comprado, né, uns móveis por R$ 700 e vendeu por R$ 750. Isso significa que ela lucrou R$ 50. Se ela lucra R$ 50, eu sei que os lucros já vai entrar aqui no meu patrimônio líquido. Então, eu já vou ter aqui o que nós chamamos de fatos modificativos, porque ele provoca uma situação no patrimônio líquido, ok. Então, já consegui entender por que essa situação é um tipo de um fato modificativo. Agora, vamos entender aonde está o permutativo. Veja, aqui no caixa eu tinha um valor de R$ 1.100. Agora, com essa venda, eu vou ter no caixa um valor de R$ 1.850. E os móveis e utensílios eu não tinha, eu tinha ele no meu balanço patrimonial. Com essa venda, ele vai desaparecer do meu balanço patrimonial. Então, percebam que duas contas, elas foram modificadas no meu balanço patrimonial. Por isso, nós vamos ter tanto o elemento, né, permutativo, porque duas contas se alteram e não alteram o patrimônio líquido, e ao mesmo tempo, eu vou ter os modificáveis, porque modificou o patrimônio líquido, ou seja, eu tenho, então, fatos mistos. Aqui é mistos, pessoal. Porque, ao mesmo tempo, eu vou ter o permutativo e eu vou ter o modificativo no mesmo balanço patrimonial, ok? Mudou duas contas e alterou o patrimônio líquido, eu tenho, então, os fatos mistos. Pessoal, eu tenho aqui uma alta atividade, porém, eu vou deixar vocês à vontade, se vocês quiserem fazer aqui, né, aproveitar esse momento. Quem não quiser também, quiser perguntar alguma coisa agora. Vocês estão com alguma dúvida sobre seminário? Estou lendo alguns seminários, estou gostando bastante. A única questão, pessoal, né, antes de liberar quem não vai fazer o exercício, a única questão, né, do seminário que eu gostaria de ressaltar é que a importância, é a importância, né,
de encontrar um tema que esteja relacionado com o tema geral do seminário, que é a contabilidade dos negócios empresariais. Então, isso é importante e também, pessoal, referenciar, tá bom? Nós precisamos sempre dizer qual autor escreveu aquilo que nós estamos escrevendo. Tá ok? Pessoal, então... Professora, Oi? Pode falar. professora, sobre as gravações que você manda ali no WhatsApp, você manda o link para a gente acessar as gravações depois. Eu não sei, eu sempre tento acessar para rever as aulas e eu não consigo. Diz para mim que não é possível. E eu não sei se acontece com mais alguém ou se só acontece comigo, porque eu queria rever as aulas até para antes de fazer a prova e tal, e eu não estou conseguindo rever as aulas gravadas. Tá acontecendo. Alguns alunos estão me procurando, não só dessa turma, mas outras turmas também, dizendo que não estão conseguindo acessar as gravações. E recentemente apareceu para mim que está expirando as gravações. Então, eu consegui baixar no meu computador e tentei enviar para vocês de uma outra maneira, sem ser por link, mas também o tamanho do vídeo não me permite fazer isso. Aí eu estou tentando compactar para conseguir enviar os vídeos dessa disciplina para vocês. Professora, Pretendo. e no Google tem aquele tipo de compartilhamento que dá para fazer? Você já chegou a tentar? Não, mas é uma ideia boa também. Vou tentar. Porque o Google você vai carregar o vídeo e aí você vai compartilhar com quem você quiser. Eu acho que é uma forma de daí todo mundo acessar, porque eu fico com bastante dúvidas, às vezes eu gosto de rever para entender melhor, porque quanto mais eu vejo, mais eu gravo e eu não estou conseguindo ver. É importante. Então, eu vou tentar. Você fala assim, por aquele Google Drive, é isso? Isso, aham. Tá, eu entendi. Então, eu posso criar, então, uma pasta, né, e compartilhar com vocês. Baixo no meu computador e compartilho. Isso, Uma ótima ideia. Vou tentar fazer assim, tá bom. tá bom? Porque não é uma Obrigada. dificuldade só sua. Sim, eu achei que era só comigo, mas então eu já fico mais conformada sabendo que não é só comigo. Não, não é não. Tá? É um problema que recentemente apareceu para mim que está expirando. Então, eu penso que pode ser isso. Mas eu vou pensar em uma outra maneira de compartilhar os vídeos com vocês. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Obrigada eu.